Graça e paz, mulheres amadas. Sou a Kátia, coordenadora do Ministério das Mulheres na comunidade Plena Adoração. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa jornada maravilhosa, que é o livro Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. Estamos entrando na semana de número 5, que é Nutrindo Suas Raízes. Dia 29. O Jardineiro. Com certeza, o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como um jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Isaías 51, 3. Até aqui fizemos diagnósticos, abordamos a respeito de adversidades, feridas e podas. A partir de agora, trataremos mais especificamente do processo de cura das nossas raízes. Nesse tratamento multifacetado, é fundamental pensar como nutrimos nossa natureza. E aqui entra em cena um personagem muito importante, o jardineiro. Refiro-me ao jardineiro da parábola de Lucas 13, 6, 9, que se prontificou a cuidar da árvore infrutífera. Podemos interpretar que o que ele disse da seguinte forma: fique tranquila, não vim para esmagar ainda mais a cana que está quebrada, nem para apagar o pavio que já está fumegando. Meu objetivo é expor as raízes e sará-las. Sou o jardineiro que cuida e não desiste de você. Quando alguém decide cortar uma árvore, eu prontamente digo: deixe-me cuidar dela, porque eu a conheço e estava ali quando ela nasceu. Fiz planos para ela. Quando Adão foi criado no Jardim do Éden, ele recebeu como uma de suas primeiras missões a jardinagem. Gênesis 2,15. Cristo, por sua vez, sendo o segundo Adão, veio ao mundo para desfazer a obra do primeiro e restabelecer a ordem e acesso ao jardim perdido pela desobediência de Adão. Jesus é o jardineiro, aquele que nunca desiste das árvores. Jesus é o jardineiro de nossas almas, aquele que deseja investir em nós. E assim como o jardineiro da parábola fez uma proposta ao dono da vinha para não desistir da figueira, Cristo insiste em mim e em você, pois sabe que com o tratamento adequado voltamos a frutificar. Agora mesmo, enquanto você está aí, Jesus segura a pá na mão, como um jardineiro de Lucas 13 diz: não tenha medo, não vou expor suas raízes a fim de envergonhá-la, não vou feri-la, só estou aqui para curá-la, porque nunca desistirei de você. Sou seu amigo, seu jardineiro e seu intercessor, aquele que a ama desde que você não passava de uma semente. A parábola, como você deve ter percebido, termina sem um desfecho. Isso significa que não sabemos se a árvore foi cortada ou finalmente produziu figos. No entanto, esse mistério parece ter sido intencional. Acredito que a proposta de Jesus é que cada uma de nós analisamos a própria vida e avalie as condições em que você está plantada. A decisão está diante de nós hoje. Vamos produzir frutos ou continuar estéreis? O jardineiro chegou, está olhando para você agora. Não tenha medo. Dia 30. Expondo as minhas raízes. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Lucas 8, 17.
A passagem de Lucas 13 nos mostra o carinho que o jardineiro teve com a figueira estéril, que havia sido plantada em meio ao vinho. Ele não foi apenas podada, ele foi direto em suas raízes. Viu que o problema não eram os galhos, mas sim suas raízes, escondidas. E com a pá, o jardineiro tira a terra e revela tudo que está escondido. Assim como disse o Mestre Jesus, as palavras cochichadas aos ouvidos serão gritadas no alto dos telhados, porque não há nada que esteja oculto hoje que não será revelado no futuro, seja bom ou ruim. Se faz necessário o mostrar as raízes para fazer a cura, até mesmo coisas que você diz a Deus. Se as pessoas soubessem disso, guardei esse segredo a vida inteira. Durante essa exposição, você precisa de conversar com alguém de sua confiança. Aconselhamentos e a mentoria são ferramentas poderosas nas mãos dos homens e mulheres de Deus. Se você tem algo escondido, precisa ser confessado. Este é o momento. Deixe o jardineiro escavar ao redor de suas raízes e traga para fora o que está encoberto. Ele não as deixará para fora para sempre, e nem o fará para constrangê-la. O jardineiro deseja sará-la. Ser verdadeira e transparente é um lugar seguro. Dia 31. A medida da exposição. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meu palácio que eu não tenha mostrado. Segundo Reis 20:15. Para toda a exposição, existe uma medida correta. Segundo Reis nos mostra perfeitamente essa afirmação, quando o rei Ezequias mostra todo o seu reino aos inimigos. As consequências de revelar além do que se deve é sempre devastadora. Desde que fomos criados, somos inclinados à ostentação, nos expomos de uma forma excessiva, contrária à que Jesus nos ensinou e nos chamou a valorizar. Existe uma medida correta para a exposição, pois se nos expormos excessivamente, podemos acabar desnutridos e por isso nossa raiz só deve ser tratada pelo jardineiro Jesus. Tenha cuidado com quem compartilha em suas redes sociais. O melhor lugar para expor os seus medos e aflições, tristezas e pecados é aos pés de Cristo, no lugar secreto, assim como suas alegrias e gratidão. Dia 32. O adubo chamado perdão. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Não há como tratar de perdão sem antes falar da ofensa. É melhor ser ofendido porque os injustiçados choram e entregam os assuntos a Deus. E fica bem, o problema está em quem o machucou e o ofendeu. A ofensa de volta não nos reposiciona. Temos o exemplo de José, o quanto ofendido ele foi pelos irmãos. As ofensas a ele o reposicionou. Ele tinha todos os motivos para se manter ressentido, amargurado ou raivoso. Mas com a chegada da fome, ao invés de se vingar de seus irmãos, os perdoou. E isso foi bom aos olhos de Deus. E cumpriu o seu propósito para todo o povo. Apesar
Apenas quem perdoa cultiva um solo fértil. Reter perdão fecha as portas das bênçãos e dá lugar a uma coleção de amarguras. Quantas vezes somos perdoados pelo Pai? O ato de perdoar é o único resultado possível de quem se encontra com Cristo e compreendeu o quanto foi perdoado por Deus. O perdão também carece ser regado, precisa de investimento, tempo e muita ajuda do jardineiro. Para que a cura seja completa, decida hoje perdoar e veja o que isso é capaz de fazer em sua vida. O perdão é o adubo que fortalecerá as suas raízes. Deixe o Pai adubá-la hoje. Perdoe. Dia 33. O adubo chamado passado. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Lucas 13:8. Mas o que seria esse adubo em nossa vida? Corresponde ao que no passado tinha vida. Então, ele é o que podemos considerar produto de ciclos que já encerramos, estações que ficaram para trás, de antigos relacionamentos e situações que em outra época enfrentamos. E é exatamente esse composto de resíduos que fortalecerá nossas raízes. Não temos como descartar nosso passado, mas podemos permitir que Deus transforme o que encerramos ao longo dos anos e nos proporcione um presente e, consequentemente, um futuro saudável e maravilhoso. O adubo pode nos fortalecer e trazer a cura. Nossa primeira reação diante das lembranças ruins será o desejo de nos livrarmos delas. Pense que se nada disso fosse capaz de matá-la, servirá para fortalecer o seu interior. Nunca se esqueça, você terá sempre duas opções. Superar uma situação difícil é se tornar mais forte e madura, ou se entregar ao vitimismo e à falta de perdão, à culpa e o pecado. Jesus quer usar o adubo em nossas raízes, a fim de cumprir o seu propósito em nós. Dia 34. Bem acompanhada. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não vos deixarei órfãos. João 14, 16, 18. Por mais que a caminhada seja árdua, Deus não nos fez para seguirmos solitários. A Bíblia é clara e nos revela a importância da comunidade entre irmãos. Somos tratados, confrontados, santificados quando estamos em unidade com o corpo de Cristo. É importante nos conectarmos com os indivíduos certos, estes que o Senhor lhe apresentará ao longo da sua jornada, pois necessitamos do Senhor e outras pessoas, lembrando que nesta caminhada, Deus te afastará de pessoas que não estão andando no mesmo caminho, pois tem quem pode nos impulsionar e aqueles que podem nos livrar para baixo. Ouça a voz do Espírito Santo e ore por discernimento, e ele te mostrará o que fazer e como agir. Juntas, como uma noiva de Cristo, venceremos e chegaremos até o fim. Dia 35. Bem alimentada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. A palavra tem tanto poder que Deus apenas ao falar criou o mundo. A palavra tem tanto poder, tanto para o mal quanto para o bem, para construir ou para destruir. Cristo é a palavra, ele traz a direção e a nutrição de nossa alma.
Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanecerá em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. João 6, 51, 55 ao 59. Somente Jesus pode saciar nossa alma. A Bíblia é nosso manual de fé e nela encontramos todas as respostas. Já que falamos de alimento, não podemos esquecer da mesa, a qual escolhemos nos assentar, pois esta revela muito ao seu respeito. Temos que dizer alguns nãos para recebermos outros sims. A mesa definiu Daniel e guardou sua identidade. A mesa devolveu um lugar a Mefibosete. A mesa deu estratégia a Esther. A mesa dos discípulos de Emaús trouxe revelação. A mesa de Daniel fazia seu cálice de Davi fazia seu cálice transbordar, mesmo diante dos seus inimigos. Escolha a mesa certa, pois nem todas as mesas são para você. Mulher, nesse processo de cura das suas raízes, escolha se encher do que vai alimentá-la de verdade. Nutra-se das escrituras. Permita que ela te sacie. Não esqueça, na mesa do Pai existe um lugar só seu.